Beth. Olá, Fernando. Fernando, faz o pedido aí para você entrar na live. Boa noite, Beth. Pronto. Ah, cá estamos! Seja bem-vindo, Fernando. Olha, café mesmo? Um cafezinho? Nada. Fernanda, aqui tá um calor. Aí deve estar um horror também. Bem, não, aqui tá calor, mas aquela coisa, né? Como a gente é acostumado com calor e é acostumado com as 5 horas da tarde pra cá, então tá tudo certo. Só tá mais, só tá mais seco que o normal. Tá até comentando com o pessoal esses dias sobre isso, né? Que essa coisa de climática, até aqui nós estamos sentindo, né? Até esses dias com um jornal que tá fazendo uma onda de calor, né? Mas tá meio fora do comum, assim, nós conversamos aqui com nós paraenses, né, que eu me considero já um também, que tá meio estranho, assim, o clima, né, o clima, tá bem estranho, tá bem estranho. É aquela coisa, independente ou não, não é uma coisa exclusivamente do sul e sudeste, né, é uma coisa que está envolvendo não só aqui que tem umidade alta, calor em volta de floresta, tudo, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Leda engano quem achar que aquecimento global é uma coisa que é muito isolada só em países mais áridos, tudo, em local que não tem tanta vegetação, né? E não é, né? Não é. Uma coisa preocupante. Gabriel, acho que tem um povo seu aí, ó. Gabriel, Carol, Fábio, Tereza, boa noite. Já coloquei o link da minha galera aqui da canoagem. Amazônia é canoagem, que massa, cara. Muito bom, muito bom. Bom, Amazônia e a minha decoração tipicamente, né? Marajoara. Muito bacana. Muito bacana. Ainda vou visitar aí você vai me mostrar essas coisas bonitas todas aí. Tenho loucura para conhecer o norte do país, que eu não conheço. Deve ser muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. Aquela nossa conversa de um tempo atrás, é um outro Brasil. É outro Brasil. A pessoa tem que chegar meio despida da vaidade dela e encarar isso com um outro. Tem que estar muito acostumado com aquela coisa de Nordeste, que vai viajar para o Nordeste, vai viajar para Fortaleza, vai viajar para Maceió, para esses lugares, você vai para São Luís. E o Norte fica uma coisa muito, muito à parte. Estou falando até uma coisa de uma experiência até minha também, quando me convidaram para vir para cá, e que eu fiquei assim, em Belém do Pará, que é uma coisa muito engraçada aqui a gente que mora no Sudeste de São Paulo, a gente conhece a geografia do Brasil, as regiões, mas não tem uma coisa muito abrangente, falando, porque parece que não tem um valor muito norte e nordeste, né? Então, o nosso nordeste basicamente parte turística. Então, esquece dessa coisa da nossa geografia mesmo, né? Exatamente. Mas vamos lá começar, falar boa noite para o pessoal. Muito obrigada por estarem conosco aqui. Hoje a gente vai conversar muito a respeito de gastronomia, de sudeste ao norte do nosso país.
E eu quero abrir agradecendo e nos apresentando. Então, a Vozes Consultorias, né, cuja fundadora somos eu e a Beth, que está aqui. A gente nasceu aí lá atrás da nossa pós-graduação, quando a gente pensou em fazer tinha um TCC muito em comum de histórias de vida, e assim nasceu a Vozes, a partir de contar as histórias de vida. E a partir disso, a gente foi se aprofundando em algumas questões relacionadas a desenvolvimento humano e chegamos na comunicação não violenta. Então, hoje eu estou de girafinha, que é o símbolo da comunicação não violenta, e ministramos aí palestras, damos cursos, workshops, né? Agora com um foco um pouco mais direcionado aí para empresas, mas já demos para ONGs, também para professores. Então, é com muito prazer que a gente faz essas lives mensais, trazendo aí alguns outros olhares, histórias de vidas de pessoas que realmente estão aí na batalha, na luta e que valorizam o nosso Brasil. Então, eu quero apresentar para vocês, Fernando. Fernando, por favor, faça aí essa apresentação, diga aí como você chegou na gastronomia. Bem, aí minha apresentação é um pouco tímida, mas vamos lá. Boa noite a todos. Legal que essa oportunidade, quando a Rosana me convidou, assim, fiquei muito feliz, porque, assim, será que a questão dela ter me chamado, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto em um projeto de qualificação profissional e voltado para esse público mais que chama de tecnologia social, né? Transferência de tecnologia social. Foi uma coisa que, para mim, até me abriu os olhos, assim, essa coisa, como a gente transferir o conhecimento, né, para todos. Então, é aquela coisa, quando a gente fala de tecnologia, acho que é uma coisa acessível só para poucos, né? Quando a gente fala de transferência de tecnologia, tem que ser para todos. Então, a gente se conheceu alguns anos atrás, tudo até falar assim, como que eu comecei na gastronomia, como eu comecei na cozinha, né? Por incrível que pareça, não é aquelas conversas que você fala, não, eu comecei cozinhando com meus pais, sei o quê. Eu fui educado sempre de pensar não como homem e mulheres. Então, a minha família, meus pais, sempre foram educar a gente para pensar como indivíduo. Como o indivíduo se comporta na sociedade quando estiver sozinho. Então, no nosso caso, não sei se é coisa de trabalho de menino. Mas eu trabalho, tudo muito tem que organizar a casa. E uma das tarefas era cozinhar. E eu nunca tive essa coisa de dificuldade. Eu sempre tive uma afinidade e sempre gostei das coisas de cozinhar. Só que minha mãe nunca deixou eu cozinhar sozinho. Então sempre teve aquela coisa daquela coisa da supervisão dela. Então não era a minha comida, era a comida da minha mãe. A minha comida. Então ela basicamente ela foi minha chefe. Então toda hora ela estava provando, sei o quê, para chegar no paladar da família, no paladar que para ela era aceitável para a família, tudo. Infelizmente a minha mãe já é falecida e ela não teve oportunidade de provar a minha comida. Ela estava falecendo muito jovem, né, antes dos 50, por causa do estilo de vida dela, que foi também uma coisa que acabou também influenciando também as minhas decisões da minha vida, né. Mas eu tive a oportunidade, meu pai está com 85 anos e até brinco com o pessoal, você fala essa brincadeira, meu pai está com 85 anos, é um terceiro casamento, não sei o quê, e meu pai sempre foi aquela pessoa que sempre procurou qualidade de vida. Isso é uma coisa que ele sempre passou. Eu costumo falar que nós somos a junção das experiências com nossos pais. Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, a gente sempre tem que pegar isso e tirar como exemplo. Foi bom, foi legal, vou melhorar, vou correr atrás e vou repassar para meus filhos. Foi uma coisa que não me senti muito confortável aquela coisa, então resolva isso. Acho que é uma coisa de se resolver como ser humano. Então, isso me ajudou bastante. Meu pai já teve a oportunidade de ir nos lugares que eu trabalhei, comer minha comida, e foi muito engraçado quando eu comentei com meu pai que ia ser cozinheiro, que ia para a cozinha. Uma das primeiras falas dele foi assim, você vai passar fome. Eu brinquei com ele assim,
cozinheiro pode passar qualquer necessidade, menos fome, porque a comida está lá disponível. Tá lá disponível. E hoje é muito bacana que hoje ele reconhece, né? Que é aquela coisa, acho que essa coisa de ética, de moral, é a senhora do seu tempo, né? Então, aquela coisa, a gente está vivendo um momento hoje muito caloroso, assim, entre as pessoas, discussões, assim, de o que é o certo e o que é o errado, né? Eu acho que as histórias de vida de cada um conduziram até hoje aqui. Então, a gente precisa escutar, respeitar, e aquela coisa, se for uma coisa que vai te ajudar, perfeito. Se for uma coisa que você não acredita tudo, entendeu? Então, ótimo. Então, eu tive a oportunidade de escutar uma outra ponto de vista. Então, isso acabou me moldando para isso. Mas eu demorei muito para entrar na área de gastronomia. Entrei na área de gastronomia praticamente entre os 24 e 25 anos, porque eu então trabalhar numa área que era a prestação de serviço, mas ainda não tinha entrado aí com o negócio da gastronomia. Mas assim, eu saí da casa dos meus pais muito cedo, né? Se considerar, entre os 17 e os 18 anos. Então, meu pai ele se aposentou, chegou assim, é o seguinte, vocês são formados, uma coisa, tudo, uma premissa que meu pai sempre fez com os filhos, eu repassei isso para meus filhos, todos os filhos tinham que ter curso técnico. Eu tentei acontecer qualquer eventualidade, quando ficar maior de idade, já tem uma profissão. Então, aí eu peguei e fui morar sozinho. Então, todos aqueles ensinamentos da dona Vera, eu já comecei a colocar em prática no meu dia a dia, tudo aquela coisa. Você sabe virar, sabe cozinhar, sabe trabalhar, estudar essas coisas, tudo. Mas ainda não tinha entrar na área da gastronomia em si. A minha entrada na gastronomia foi muito engraçada, porque assim, os meus amigos iam para casa para comer minha comida. Eu cozinhava aquelas coisas, tudo. E na época não tinha as coisas de internet, essas coisas, tudo. Então, era revistinha de Ana Maria, Palmeirinha, você vai lendo, você vai testando, você vai... Aí você vai sentindo a coisa acontecer. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei desempregado. Assim, eu trabalhava na área de prestação de serviço, mas assim, não era uma coisa que me deixava feliz. Eu queria, simplesmente, trabalhar com negócio com cozinha, tudo. Apesar que eu ganhava dinheiro. Na época, uma pessoa que era um adolescente, cara de 19, 20 anos, tinha uma grana boa, essas coisas, tinha seu próprio carro, tudo, mas ainda não estava feliz. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, acho que tá na hora de começar a me procurar e ver alguma coisa aqui. Aí eu peguei e resolvi ser padeiro. Não, vou ser padeiro. Fiz do nada, vou ser padeiro. E fui, eu sempre conto para o pessoal, se você quer ser o melhor, você tem que conviver com os melhores. E procurar é aquela coisa que a gente chama do benchmark, né? Procurar alguém que já faz o melhor, vai, estuda, não é você copiar, é você querer fazer diferente. E fui resolver estudar. Então fui fazer planificação no Senai. Então eu já fiquei encantado com a estrutura, tudo. O Senai eu sou meio suspeito de falar que sou cria do Senai, depois que me formei tive a oportunidade de dar aula no Senai também. Mas se preocupa muito com essa coisa da metodologia. Então, no mesmo ambiente de sala de aula, eu tenho desde uma nutricionista, uma engenheira de alimentos, como eu tenho um cara auxiliar de padeiro, que a padaria direcionou o cara para isso. Então, tem uma preocupação de ter a parte técnica, entender a linguagem e fazer uma... Então, eu comecei a entender mais ou menos como a coisa funciona. Aí, aquela coisa, eu tinha o conhecimento técnico, mas não tinha a prática. Eu me lembro que o meu primeiro teste foi era na Rede Barateiro, que o Pão de Açúcar adquiriu, né, depois, né. Eu fui ver o teste lá de padeiro, né, de auxiliar de padeiro. Aí você está fazendo teste e tudo, é aquela coisa. Você tem conhecimento técnico, mas você não tem a vivência e a habilidade. Então, eu fiz com aquela coisa, com carinho, com negócio, com cuidado. Aí chegou o padeiro lá, chegou gente que eu tô pro padeiro. E aí? O que você acha do rapaz? O cara falou, o cara nem para auxiliar de padeiro serve. Bem, é aquela coisa, nós somos seres humanos, né? Uma coisa que a gente não consegue lidar muito com crítica, né? Mas a partir do momento que a gente consegue absorver a crítica e começa a avaliar, respirar, já começa a pensar de uma outra maneira. Posso falar palavrão? Posso, né? Não vou falar palavrãozinho, né? Fiquei muito puto na hora, Aí eu respirei fundo e falei assim, eu não quero ser mais padeiro.
Eu quero ser o cara que ensina o padeiro. Então, sempre quando eu falo assim, que o bom do pé na bunda, que ele sempre funciona para frente. Para frente. Então, as coisas começaram a acontecer. Uma empresa me chamou, viu meu currículo, eles faziam questão que fossem pessoas que tivessem conhecimento técnico. Então as coisas foram acontecendo. Comecei a me aproximar mais do Senai também, depois que me formei no Senai também. Depois que eu fiz o curso, aí abriu a vaga para o curso de tecnologia de alimentos lá. Eu me inscrevi no curso, passei, peguei a última vaga, quase que passei. Tinha 24 vagas, eu fui o 24º, assim, passei praticamente por debaixo da porta, mas passei. Então, isso que é legal. Para entrar no Senai é como se fosse vestibular, é bem concorrido mesmo, né? Para a questão da gratuidade, para a questão de ter conhecido que o Senai tem toda uma parte de tecnologia, estrutura, equipamento, tudo. Então, ao invés de fazer gastronomia, eu fui fazer tecnologia de alimentos. Para ter mais uma parte de conhecimento técnico, então eu comecei a juntar as minhas práticas de cozinha junto com a parte de tecnologia. Então, eu comecei a fazer algumas associações. Eu me lembro quando comecei trabalhando numa padaria, eu tive a oportunidade de trabalhar numa padaria, que a proposta da padaria é ter pães do mundo inteiro. Então, eles trouxeram um chefe chinês, que tinha uma padaria em Nova York, e o cara mal falava inglês. Mas sabia xingar em português, que era uma maravilha. Uma maravilha. Então, era um cara muito bruto, acho que pela questão dele, pela dificuldade dele se expressar na linguagem e tudo. E assim, aí tinha até um tradutor chinês, que ele falava chinês e passava pra gente. Entra aquela coisa da cultura, daquele. Nós começamos praticamente com 20 candidatos para trabalhar lá. No final fecharam com 8. Porque no decorrer do processo o pessoal não aguentou. E foi uma coisa muito dura. Aí eu cheguei assim e falei assim, eu vou ficar até o final, porque esse cara tem um que me oferecer. O que eu preciso para se tornar o cara que ensina o padeiro. Então, foi uma questão de práticas, isso, ética. Eu costumo falar ao pessoal que é aquela coisa, se você comete um erro, assuma a sua responsabilidade. Porque a gente aprende com erro. O acerto você já acertou já, não tem? Então, aquela coisa, aprende com erro. Então, você já começa já a moldar, mas o tipo de profissional, aquela coisa. Se você que é o cara que ensina o padeiro, então você tem que agregar não só a parte de conhecimento e prático também. Entra uma coisa também de ética e moral também. Então a coisa foi rolando, a coisa foi fluindo. Resumindo a história, me formei no Senai, já estava mais na parte técnica, tinha saído praticamente da parte de planificação e confeitaria, fui convidado para trabalhar no grupo JBS, na área de gestão de qualidade e logística, mas o meu coração era a cozinha. Eu já queria aquela coisa da cozinha. Então, aí trabalhando na JBS, tudo, aí tive a oportunidade de conhecer a Rosana Faixa. Em Osasco. Aí em Osasco, que aí foi ligação por causa do Senai. Sim. Ela está precisando de um perfil de profissional para ajudar eles a montarem um projeto de planificação e confeitaria, com desenvolvimento local, desenvolvimento das pessoas, tudo, um projeto muito bacana, tudo. Eu já tinha esse olhar social, mas aquela coisa, como eu consigo ajudar as pessoas? Eu acho que ajudar as pessoas assim, fazendo doação de dinheiro, aquela coisa, tudo, mas a gente tem coisa para oferecer no dia a dia. É um bom dia, uma boa tarde, boa noite, perguntar como está o próximo, sabe? São pequenas coisas que você acaba agregando pro... Então tinha essa coisa, então ela me fez convite, aliás, eu fui o último candidato, você lembra? Lembro. Porque na época eu estava trabalhando. Sim. Eu estava trabalhando. E eu já estava querendo já fazer uma transição já, porque é aquela coisa. Eu falo o seguinte, eu sempre quis prestar consultoria. Mas acho que para eu prestar consultoria, preciso ser testado pelo mercado, com um profissional. Aquela coisa, o conhecimento técnico você tem. Então você começa a juntar o técnico com o prático, Tá toda hora. Aí, será que eu estou preparado para isso? Aí surgiu a oportunidade. A Rosana me fez uma entrevista no metrô da Barra Funda, você lembra? Verdade, no metrô, oh meu Deus.
Aí foi muito legal. Eu me lembro até que chegou para ele e falou assim, ó, Fernando, foi um dos últimos currículos. Por quê? Por mais que você tenha o que nós precisamos, você está trabalhando. Uhum. E tinha uma questão que o Davi era novinho. Davi, o meu filho hoje tem 19 anos. Ele tinha acabado de nascer tudo. Daí eu comecei a fazer uma Rosana. É o seguinte, eu estou fazendo entrevista em outros lugares, tudo. A minha relação com a empresa que já chegou, já o que eu acho que a empresa sempre vai oferecer, eu sempre vou oferecer para a empresa. E é aquela coisa, eu estou para entrevista em outros lugares. Ah, legal, bacana tudo. É aquela coisa que eu sempre falo para o pessoal que sorte não existe. Existe oportunidade. Quando você está preparado para a oportunidade, você tem que estar preparado para isso. Eu me lembro que no mesmo dia eu voltei para a empresa e os caras chegaram para mim e falaram, Fernando, a gente está avaliando aqui, você não tem um perfil da empresa, tudo. Eu falei, gente, é o seguinte, eu já cheguei aqui no meu limite da empresa. Eu não quero ser só um analista, eu quero ser um coordenador, eu quero ser um gerente, eu quero ser um diretor. Se a empresa me abrir essas portas, você pode se contar comigo que eu vou atrás de qualificação e de preparação para isso. Ah, existe uma hierarquia, assim, é difícil, assim. Eu falei, então, é o seguinte, acho que até então aquela coisa, clareza, aquele respeito como profissional. É isso que eu converso para todo mundo. Se conheça como pessoa, se conheça como profissional. E hoje a empresa muito corporativa, aí você convence com aquela conversa lá. Ah, você não tem o perfil da empresa. Uhum. Será que a empresa não tem o meu perfil? Lembra? Você fala, pessoal, eu acho que quando você trabalha, no mundo do trabalho em geral, tudo, sempre é um acordo de cavalheiros. Uhum. Aquele acordo de cavalheiros. Do que você precisa? Se eu atendo os requisitos, legal. Se eu faço um pouquinho mais, a empresa olha, aquele cara tem um diferencial que nós precisamos. Então você começa a ter essa relação. A partir do momento que é uma relação, só uma relação ganho-ganho, outro lado se sente meio. Então acho que já não estamos com mais uma boa relação. Eu acho que isso é para tudo na vida. Para tudo na vida. Aí na ocasião os caras chegaram, então a gente fez seu contrato, sei do que. Falei, gente, perfeito. No dia seguinte liguei para a Rosana e falei assim, tem uma boa notícia para te dar. Se você tiver algum fiozinho na barriga, tudo, eu estou livre já. Aí ela me mandou os projetos, ali já viu os projetos, conversando, já trocando ideia, já fomos visitar, tudo o quê. Aí ela contou que ela vinha de Jundiaí para ir para Osasco. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher leva 1h30 só de metrô. Não sei nem se ela chega lá em Jundiaí, se ela pega ainda qualquer meio de transporte. É aquela coisa do comprometimento. Eu acho que isso chega uma hora que você precisa de emprego. A partir do momento que você começa a se reconhecer como profissional, como ser humano e tem algo para oferecer para as pessoas, você começa a entrar aquela coisa do trabalho. Qual que é o meu trabalho? Qual que é a minha missão? A missão. Você começa meio que moldar as coisas. E assim, trabalhar com gestão pública, gestão social, para mim foi assim um exercício de resiliência. Uhum. Eu não vou falar nem de resiliência, porque resiliência é quando você dobra uma coisa, uma folha de papel, e ele acaba voltando para o negócio. É um exercício de flexibilidade. Porque é aquela coisa, no mundo corporativo, a velocidade é outra. Já quando você trabalha com um projeto social, projeto de qualificação, você entender a cultura, você entender o meio que eu estou inserido, entra toda essa questão cultural que é assim, que eu falo para a gente fala que a pessoa é ignorante. Não, a ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Uhum. Sim. Então, quando você entra nessa coisa de você ter conhecimento, tem que entender aquele povo que não tem o mesmo conhecimento que o teu. Não tem a mesma história, não tem a mesma vivência, não tem o mesmo pai, mesma mãe, entendeu? Foi o que eu falei. Meu pai sempre foi um atleta. Minha mãe acordava de manhã, por causa da experiência dela de roça, ela acordava de manhã e tomava uma xícara de café quente com um prato de arroz e feijão gelado. Eu nunca vi minha mãe comendo uma fruta. Mas foi o que? Foi a vivência que ela tinha na roça. E tinha o meu pai, que era mais atlético, né? Você jogar futebol, essas coisas, tudo. Por isso que o velho tem inteiro até hoje, né? Então, é aquela coisa que você precisa entender. Primeiro, quem é você como ser humano? Segundo, aonde você vai estar inserido? E as pessoas que ao redor. Isso é para tudo, pelo mundo corporativo também.
Sim. Até comento com o pessoal assim, quando eu vou dar treinamento de consultoria, eu tenho uma sensibilidade muito grande primeiro. É que é um caso de agora que eu fui fazer uma demonstração, uma aplicação sobre higiene de boa saúde, aplicação dentro da cozinha com o público. Qual é o público-alvo? Era uma senhora, entre 40 até uns 80 anos, dentro de uma igreja católica. Então, é aquela coisa, eu não posso chegar no ambiente com a minha energia, com a minha atmosfera, com o meu meio, e chegar e impor ao meio delas. Primeiro, você está lá como convidado. Sim. Sinta-se ser convidado. Aquela educação que os pais deram pra gente. Quando chegar na casa dos outros, né, pede licença. Quando chegar na casa dos outros, senta de perna fechada. Quando chegar na casa dos outros, pede por favor. Quando for na casa dos outros para usar o banheiro, dê descarga e levanta a tampa do banheiro. Então essas pequenas coisas. Então tem muita gente que acaba esquecendo isso. A gente chega chegando. Até brinco com o pessoal que assim, quem me conhece acha que eu sou um cara muito extrovertido. E eu não sou um cara até um pouco tímido. Porque é aquela coisa. Até eu me acostumar, sentir, ver se a nossa vibe se encaixa, a gente entra na mesma sintonia, eu fico muito na minha. O pessoal fala assim, nossa, quando eu te conheci a primeira vez, eu achei que você fosse brava. Eu falei, não, gente, é só a careca e a barba, só que são mais doces que doce de batata doce. E Fernando, me conta um pouco aqui então, o que você fez aqui em São Paulo, você trabalhou acho que também um pouco no Rio, empresas, o que você sempre trabalhou com planificação, como foi esse processo? Eu costumo fazer uma brincadeira com o pessoal que é assim, um bom padeiro e um bom confeiteiro dá para um bom cozinheiro. O inverso já não funciona. Mas por quê? Porque a parte de planificação e confeitaria é mais extremamente técnica. Então, assim, está toda hora contando todos os processos, pesando, tudo é uma área muito mais meticulosa. E o padeiro confeiteiro é um cara que trabalha com recheio, é um cara que vai para a boca de fogão também. Até faço uma brincadeira com o pessoal que já se programa assim, de gastronomia, essas coisas, tudo a ver que quando chega na parte de confeitaria, o pessoal meio que se perde. Porque se você errar qualquer fase do processo, tem que começar do zero. Se você continuar, não vai dar certo. É uma área muito técnica. Então, depois de estudar, trabalhar essas coisas, tudo e acabar voltando para essa parte do projeto de Osasco, eu comecei a me aprofundar mais na área de planificação, já tinha essa afinidade porque já tinha feito planificação de confeitaria no Senai, trabalhava no mercado, aí fui para a área técnica, tudo. Depois eu fui para a área técnica e continuei estudando, me aprimorando em relação a isso, tá? Mas eu nunca me vi como um chefe. Então, aí o Senai me convidou para trabalhar como consultor deles, do Sebrae Tech. Sebrae Tech, é aquela coisa. O Sebrae, eles não têm, eles têm um corpo deles técnicos, mas assim, técnicos específicos, para algumas áreas não tem. Entendi. Então é aquela coisa, pelo meu perfil de aluno que eu fui, pela afinidade que eu tinha conhecimento, o professor tinha conhecimento, recebi esse convite e fui fazer o curso no Senai para trabalhar como consultor. Aí surgiu a oportunidade de Sebrae Tech. O que era o Sebrae Tech? O que é o Sebrae Tech até hoje? São empreendedores, pequeno, médio, grande porte, que solicita um consultor da área, tem dificuldade de tudo, para fazer um diagnóstico e propor melhorias, propor consultoria. Então, comecei a entrar nesse meio através disso. Então, eu fui conhecendo empresa, tudo. É aquela coisa, devido à minha formação em tecnologia de alimentos, não se abrange só a parte de planificação e confeitaria, então abrange toda a parte de tecnologia de alimentos. Gestão de produção, treinamento, planificação, confeitaria, produtos cárneos, frutas, legumes e verduras. Então, eu fui inserindo, assim, tanto em restaurante, quanto em indústrias. Então, a coisa começou a desenrolar. É que eu falo, pessoal, eu sou cozinheiro, cozinheiro, mas a minha paixão é planificação e confeitaria. Então as coisas foram acontecendo. Eu comecei a dar aula no Senac também. Aí o Senac me chamou para dar aula de cozinha quente, de cozinha italiana, cupcake, planificação e confeitaria, né? Lógico, né? E daí nessa coisa eu comecei a ligar. Sebrae, Senai, Senac,
Osasco, então, é aquela coisa, isso me obrigou a estudar mais. Aquela coisa, a gente brinca lá no nosso curso do Senai, que quase 20 anos atrás, todo mundo teve a mesma linha de conhecimento. O único cara da turma que se formou que é consultor sou eu. Olha. Já tem outro lá que é considerado o melhor chocolateiro do Brasil. Tem outro que é o melhor na área de fermentação natural. Então, cada um foi atrás de conhecimento extra para mudar o tipo de profissional que era. Bacana. Então, aí nesse meio tempo comecei a dar aula numa outra escola, chama IGA, né, Instituto Gastronômico das Américas, que é uma escola argentina que tem unidades no Brasil inteiro. E eu me deparei com o forno combinado. E eu ainda não me considerava um chefe de cozinha. Eu me considerava um bom profissional. Não existe faculdade de chefe de cozinha. Faculdade de gastronomia, e conforme o cara, se todo mundo tem o mesmo conhecimento, o que o cara faz fora, o trabalho, os contatos, tudo que vai acabar direcionando para ele. Aí, nessa escola, eles tinham um forno combinado, que é de uma empresa alemã, tá? E eu cheguei lá e achei meio com alienígena, né? Porque até então era muito tecnológico, assim, que eu estava acostumado. Estava acostumado com fornos convencionais, forno turbo, forno de lastro, boca de fogão, forno de fogão. E comecei a trabalhar, mexendo no equipamento. Aí, nesse meio tempo, um gerente da empresa foi lá, representante daquela região, me viu e falou: quem é aquele cara lá, dando aula, trabalhando com equipamento? É uma professora assim, falou: me dá o currículo dele. E eu nem sabia, nem imaginava quem era. Aí teve uma amiga minha, que ela foi prestar um curso nessa empresa, para conhecer mais do equipamento, porque eu estava super curioso também. Eu falei: mas como você fez? O cara me convidou, assim. Mas eu como faço para entrar? Pô, sou convidado. Eu falei: fala do cara sobre mim, fala sobre aquela coisa, sabe, network. E por incrível que pareça, os caras me chamaram sem a nem tive oportunidade de conversar com os caras. Os caras a gente já estava já meio que te namorando já. Falei: essa careca aqui, esses olhos azuis, meu Deus do céu. Aí eu fui trabalhar, fui fazer curso na empresa, tudo, e fui me qualificando. Veio o pessoal da Alemanha, fui explicando como é que funcionava, tudo foi um desafio. Aí eu fui conhecendo mais, já tinha que meu conhecimento de tecnologia na cozinha. E foi vendo a parte de tecnologia na cozinha. A gente foi agregando conhecimento. Aí, resumindo a história, né? Entrei aí, até hoje, né, para serviço para a empresa como consultor, tá? Isso abriu portas com um leque de oportunidades, de tanto dar aula com a universidade, para dar aula em outros lugares, prestar consultoria na área de tecnologia de alimentos. E foi muito engraçado que uma vez eu fiz uma apresentação com os clientes, foi por isso que eu entrei no Rio de Janeiro, para ser mais exato, Paraty. E foi uma cliente que ela ficou meio assim de cara feia, assim, né? Aí eu cheguei assim e falei: é o seguinte, você vendeu o peixe aqui, eu vi você fazendo as preparações aqui na cozinha, tudo, utilizando equipamento. A gente não utilizou nenhuma boca de fogão, a gente fez todo o preparo, todo o menu completo, 100% no forno. Ela: eu achei interessante isso aí. Ele assa, ele grelha, faz arroz, faz legumes, faz bolo, faz confeitaria e se lava sozinho ainda. Eu falei: ele ainda não serve o uísque, tá? E detalhe, ainda conecta via internet. Então. Eu falei: tá, eu vou comprar esse forno, mas você vai lá no meu restaurante e vai fazer a aplicação. Aí eu acabei indo lá para aquela coisa da oportunidade. Não é sorte, é oportunidade. Acabei indo para lá. E foi muito bacana porque essa cliente, ela gostou tanto assim, do nosso trabalho, daquela preocupação. Imagina, chega numa cozinha que chega pessoal que você vai introduzir um equipamento novo, uma ferramenta nova para eles. E eles vão te olhar assim meio que como se fosse um estranho, né? Primeira coisa, você vai ser o chefe daqui, você vai ser do quê? Você vai tirar nosso trabalho, alguma coisa? É aquela coisa: primeiro, licença, pessoal, estão tudo na casa de vocês, posso entrar, quero ver como vocês trabalham, eu vim aqui para ajudar vocês, facilitar a vida de vocês. E foi ótimo, que depois ela abriu mais 2 restaurantes. Olha. E a gente foi convidado também, fui convidado para essa consultoria, para treinar a equipe deles, tudo. A gente tem contato até hoje, fala: pô, chefe, saudade de você, vem para cá. É muito legal que muita gente que eu treinei lá já foram para outros trabalhos. Que bacana. E por causa dessa qualificação dessa nossa conversa, sempre ter à vontade na cozinha. Eu falo com o pessoal que a cozinha é que nem aprender inglês.
universal. Em qualquer lugar que você for, se você for, não precisa nem falar língua, você já consegue se desenvolver. Aliás, a gente passa até uma informação muito bacana. Daqui no nosso projeto do Pão Sol, lá em Osasco, tem um aluno nosso, que ele pegou e foi... Eu indiquei, ele era muito bom em confeitaria. Eu indiquei ele para um cliente meu. Ele é bom. Sim. O rapaz é bom. Ele ficou muito nervoso na ocasião. Esse cliente me ligou e falou assim, o cara que você me indicou, ele é ruim. E na ocasião usava esse forno tecnológico. Eu falei assim, não, é que o rapaz estava nervoso. Se você conseguir dar uma chance, ele falou, Fernando, é difícil, que eu não preciso de um auxiliar, eu não preciso de auxiliar, eu preciso de um ajudante ou um profissional da área de confeitaria. Eu falei, legal, bacana, porque o rapaz é esforçado, uma hora ele vai chegar. Enfim, anos depois ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer intercâmbio lá, através da igreja dele, projeto social. Ele está lá há 5 anos. Meu Deus! Está fazendo um mês que ele inaugurou o restaurante dele. Lá? Lá nos Estados Unidos. Tá, que legal, Fernando! Que notícia boa! Isso que é legal. Porque quando surgiu a oportunidade, ele estava preparado. Sim. Estava preparado. Ele até briga comigo assim, cara, tudo que você me ensinou de pães e bolos, eu faço isso até hoje. O pessoal fica muito... Que maravilha! Então isso que é muito, muito bacana. É aquela coisa da oportunidade. A Rose é sua amiga? A Rose Martins? Estou em Orlando, Flórida. Bem-vinda, Rose. Que legal. O Fábio, chefe, também entrou, falou que você é muito bom. Então, mas isso que é legal. Aquela coisa, conseguir oportunidade, então é isso que eu falo. Nosso papel é de ser multiplicador. Sim. Então, esse trabalho que assim, foi uma coisa puxando a outra, foi para o Rio de Janeiro, conhecer o pessoal, aí aquela coisa, eu posso falar que eu sou um cara meio na minha, não gosto de ficar muito divulgando o trabalho, então aquela coisa de indicação. Eu acredito que a pessoa que faz um bom trabalho, o reconhecimento não vem por ela, vem pelos outros. Até então eu não me via como um chefe de cozinha, eu me via como um bom profissional. Até que um dia eu parei assim e falei, gente, eu oriento pessoal, treino, consigo trabalhar em qualquer tipo de praça, dou aula. Eu sou um chefe de cozinha. Eu já estava com 36 anos. Já estava com 36 anos. Já tinha já uns bons 10 anos já na área já. Bons 10 anos. Você vê como que a coisa acaba se desenrolando. Hoje eu tenho até um pouco até no meu perfil do Instagram, ele não está como chefe Fernando Souza. Então até no começo eu tinha colocado como chefe Fernando Souza. Aí eu fiquei pensando, coloquei como cozinheiro. Aí o pessoal chegou assim, mas por que não chefe? Eu falei, gente, porque o mundo tem muito chefe e pouco cozinheiro. Porque hoje as pessoas querem já chegar lá e esquece o caminho. O caminho é extremamente importante. É o caminho que te molda como um profissional. Não adianta você só ter o conhecimento técnico e não ter o prático. Se você conseguir mudar o técnico prático, entender as coisas que acontecem ao seu redor, as coisas acabam fluindo. E assim, e graças a Deus que eu sempre coloquei assim, metas na minha vida, metas na minha cabeça, metas. Foi o melhor professor do IGA lá. A Rosa. Então eu sempre coloquei metas na minha vida, porque aquela coisa sobre qualidade de vida. E uma das minhas qualidades de vida é em relação a sair fora de São Paulo. Porque, gente, aquelas pessoas, aquela coisa de tudo acontece em São Paulo. Realmente, tudo acontece em São Paulo, foi aquela coisa, tudo. Mas hoje nós vivemos um mundo muito globalizado. Eu costumo falar ao pessoal que nós já passamos da área de educação. Porque nós estamos agora na era do conhecimento, porque a educação está disponível para todo mundo hoje. Eu consigo simplesmente fazer uma videoconferência, participar de uma live, participar de qualquer treinamento e tudo, aqui sentado e eu estou aqui agora nesse momento de cueca na minha casa. Brincadeira, pessoal, estou de shorts, tá?
mas estou descalço na minha casa, tá? Mas só para entender como tem essa proximidade. E as pessoas esquecem disso. Esquecem disso. Então, aquela coisa, nós vamos falar do conhecimento. Então, o conhecimento é disponível para todo mundo. Para todo mundo. Então, sempre teve aquela coisa de sempre questionar, assim, se foi coisas de 10 anos atrás, gente, tem vezes que a gente vai participar de uma reunião e tem que ir por um lugar, ir por outro. E eu me lembro que tinha algumas videoconferências que eu fazia pelo Senai, que assim, eu montei um módulo de treinamento, eu tinha que dar treinamento para vários Senais. Então o Senai tinha toda uma estrutura de videoconferência, então eu chegava a ficar maravilhado, aquele falante no meio, assim, aquela tela, você fazendo, conversando com o pessoal, achava isso. Olha como a tecnologia evolui muito rápido. Muito rápido. E uma das coisas que eu sempre me questionei sobre isso é aquela coisa sobre a logística. A logística. Então, você fala, pessoal, a gente sempre tem que ter qualidade de vida, tá? A pessoa leva 2 horas e meia, 3 horas do dia dela para chegar ao trabalho, indo trabalhar 8 horas. Será que aquela pessoa está sendo 100% produtiva? Então, eu sempre acabei me questionando essas coisas. E sempre falei, meus filhos, o pai de vocês vai chegar uma hora que vai embora. Eu vou procurar a qualidade de vida. Ou, eu sempre tive uma vontade de morar fora do país. Eu vai para fora do país, para alguma coisa, tudo assim. Tem muito amigo que mora fora do país, me faz convite, talvez eu seja para ir para fora do país. Então, eu sempre tinha essa coisa na cabeça. Até também pela questão de tipo, um outro local, que ninguém me conhecia, fora do eixo Rio e São Paulo, e me testar como profissional também, como pessoa. Como eu me lido em outro local, com uma outra cultura, com outra linguagem, tudo. Tá? Sem como ter. A cozinha é uma linguagem universal. Mas ele tem outros elementos da cozinha também, que são as pessoas. São as pessoas. É aquela coisa dentro do Brasil, nós temos diversos Brasis. Até a parte de você pedir um pão francês para outros lugares, tem um caso, a gente vê em São Paulo. Você vai para o litoral, o pessoal chama pão francês de média. Eu cheguei assim na padaria uma vez lá em Santos e falei assim, eu quero uma média, que para mim é café com leite, e eu quero uma média na chapa. O cara ficou olhando para mim assim, média na chapa. Não, eu falei, não, eu queria um pão francês, eu não quero pãozinho francês na chapa, cara. Isso aqui é uma média, né? Eu falei, não, eu quero um pão francês. Não, cara, isso aqui é média. Então você consegue perceber isso até dentro de São Paulo. Sim, as diferenças. Então, aquele contexto também da linguagem também. Sim. Então, dentro do Brasil, falando a nossa língua portuguesa, que é extremamente rica, ainda tem uma outra linguagem ainda. Uma outra linguagem. Mas, Fernando, me diga como você chegou aí em Belém. Então, como eu cheguei aqui na região norte? Na ocasião, eu estava dando aula na UTEC, já no curso de técnicas de cozinha, planificação, tudo. E eu estava dando, tinha uma disciplina que eu dava, era sobre cozinha brasileira. Então eu tinha acesso a todos os ingredientes, mas quando eu chegava na região norte, eu não tinha o açaí. Eu não tinha o tucupi, o jambu, que são coisas muito características daqui, né? A nossa farinha de tapioca, a nossa farinha de Bragança, a nossa farinha baguda, a infância se chama aqui, né? Aquela farinha gostosa que gruda no dente, assim, é muito boa. Então, eu tinha essa dificuldade de acesso, não sabia como que é. E gastronomia é isso, é vivência, você precisa provar, você precisa conhecer o local, você precisa estudo, gastronomia é estudo. Todo estudo dos ingredientes com o estudo do paladar e do hábito das pessoas. A Hatch, essa empresa alemã, eu estava trabalhando muito tempo com eles, me fizeram um convite para dar um treinamento para 20 chefes do Brasil inteiro. Pela minha experiência como consultor, a minha experiência como professor, eu falei, cara, você é um cara perfeito para essa galera, esses cozinheiros que têm um conhecimento, mas ele tem receios ainda dessa parte de tecnologia na cozinha. E a gente quer que esse pessoal, qual que é a meta, o objetivo da empresa? Ter um chefe em cada estado. Então, a gente tem essa meta. Então, eu aceitei o convite. Eu cheguei lá e falei, gente, o que eu vou falar para esses 20 chefes que já são cozinheiros, que têm bastante conhecimento, têm bastante acesso? O que eu vou falar para essa galera? Porque até então a minha turma, que a gente sempre participou de treinamento, sempre foi a mesma turma fechadinha. Então, a gente sempre tem aquela troca de conhecimento. E foi muito bacana. Na ocasião, tinha um representante da empresa, que era representante aqui do Pará.
Aí ele me viu trabalhando e falou, cara, tu é uma máquina. Você consegue cozinhar, trocar ideia com o pessoal, montar prato, desenvolver uma linha de raciocínio. Eu quero montar essa mesma estrutura, eu quero levar esse conhecimento para a região norte. Você topa o desafio? Eu falei, eu topo, mas na minha cabeça, porque no ano seguinte, 2018, era outubro de 2017, em 2018 já estava com uma programação para estar 6 meses fora do Brasil. Então já era a minha ideia, passar 6 meses fora do Brasil. Eu estava pensando aonde que eu ia? Ou ia para os Estados Unidos, ou ia para Portugal, ou ia para... Tinha até uma parte que vai para a Austrália. Então, ele estava analisando ainda qual que seria a ideia. Aí o cara falou assim, só que eu preciso de você que você fique 6 meses. E é para agora. E assim, todo o começo do ano, entre dezembro e janeiro, eu ia para Paraty. Foi de janeiro, trabalhar na cozinha lá. Porque para mim era um prazer ir lá em Paraty, aquele clima gostoso com as pessoas, entrando na cozinha, tudo. Então eu já estava com essa programação para passar 45 dias lá, já estava tudo certinho com a cliente. Eu falei, meu Deus do céu, Belém, Pará, Norte. Quando fala Norte pra gente que é de São Paulo, a gente pensa o quê? Amazonas? Amazônia, assim. Então a gente esquece que tem outros Brasis que fazem parte da federação. Aí eu cheguei lá e fui conversar com o chefe daqui da região que estava lá para participar do treinamento. Eu falei, cara, como é que tá lá? Ele falou, cara, tá bombando. A gastronomia paraense foi eleita Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Eu falei, sério? Pô, Thiago Castanho. E na época Thiago Castanho é aquela coisa muito evidente que estava no programa de televisão, tudo. Pô, o Alex Atala ressalta os... Eu falei, eu preciso disso. Antes de eu ir para fora para fazer qualquer coisa, eu preciso conhecer o meu Brasil. Eu preciso ir lá, conhecer, vivenciar, experimentar. E vão ser 6 meses. Então, é aquela coisa, né? Eu já estava na época com 40, com 49, eu estava com 41 para 42, eu estava com 41 anos. Eu falei, e agora, o que eu faço com essa coisa de ter essa minha carreira profissional, ter meus filhos, meus amigos, meus amores, as coisas que eu amo em São Paulo, as coisas assim que eu falo, gente, a parte cultural de São Paulo, as coisas tudo, de que São Paulo, você sai de madrugada e você já encontra uma aula. Tudo que você quiser fazer, como é feijoada de madrugada em São Paulo. Então, assim, e aí como abrir mão disso? Eu falei assim, não, eu preciso disso. Eu preciso passar um pouco, voltar àquelas minhas origens no começo, passar um pouco de calor, entender como as coisas funcionam. Eu preciso testar como profissional. E resolvi ir. Primeiro conversei com meus filhos. É aquela coisa, se meus filhos tivessem falado não, pai, preciso de você, eu não iria. Então foi uma coisa que pesou muito. E eu sempre deixei muito claro para meus filhos qual que era o meu desejo. Eu era separado da mãe deles, tudo, mas sempre aquela coisa de estar presente, sempre estar conversando com eles. Aí beleza, meus filhos falaram assim, deixa eu ter aquela choradeira lá, nós 3 todos. Aí meu filho, vai pai, vai. É isso que você quer? Sabe aquela coisa dos pais prepararem os filhos? Então, para mim, foi aquela coisa assim, todos meus filhos assim, eram muito novinhos, né, quando eles falaram isso, conseguiram entender isso. Eu não olhei eles mais como meus filhos, eu olhei eles como seres humanos. Seres humanos. Aí eu cheguei para a mãe e disse que a gente está fazendo um bom trabalho. Aí, legal, bacana. Aí eu fui conversar com os meus clientes. Deus que a gente largar as coisas. O cara tinha jeito que eu estivesse lá logo em janeiro. A minha programação era o segundo semestre de 2018, não era o primeiro semestre. Aí eu fui conversar com a Ratno. A Ratno chegou para mim e falou assim, cara, vai ser bom, porque a gente quer que tenha um chefe lá, você vai ter 6 meses para treinar a galera de lá, e vai ser muito bom para nós. Foi legal, bacana. E eu puder transferir conhecimento. Tá. Aí eu fui conversar com a faculdade que dava aula. Eles chegaram assim, chefe, a gente fica chateado porque você é um cara super corinha aqui pra gente. A gente precisa de qualquer coisa, dá curso e tudo, porque não tem aquela coisa, eu sou especialista nisso. Porque o profissional não tem que ser aquela coisa. Ele tem que ter a preferência dele, mas ele tem que abranger todo. Senão ele acaba ficando a pé. Ele tem que ter um bom repertório. Aí ele disse assim, vai, porque vai ser bom. Quando você voltar, vai trazer uma bagagem muito boa pra gente, mas eu tenho certeza que você não vai voltar. A Bia, que é a coordenadora de gastronomia lá da faculdade, é dona da faculdade também, assim, porque lá é uma outra realidade e eu acho que você vai curtir. Eu sei que você quer essa coisa de qualidade de vida, tudo. Falei, não, vou voltar, tá tudo aqui. Na época
tenho namorado aqui, tenho meus filhos, tenho meus amigos, essas coisas. Não, vou voltar. Isso, não vai acontecer isso. E acabei indo. Quando eu cheguei aqui, quando eu desci no aeroporto, eu falei, gente, que calor é esse? Extremamente úmido, 80% de umidade, temperatura lá em cima. Mas beleza. Uma coisa que foi muito boa para minha adaptação, que eu sou aquela coisa, sou um cara de qualidade de vida, eu sou um cara que adora praticar esporte. E eu pratico corrida de rua. Então, corrida de rua, se eu sentir calor, tá? Só a todo momento. E trabalhar na cozinha também passa por isso. Eu falei, não, legal, bacana. Então eu vou me habituar a isso. É isso, beleza. Aí o chefe que tinha ido para São Paulo, ele me recebeu no aeroporto, eu ia ficar na casa dele, a gente tinha tudo conversado, e já tinha até um trabalho, cara, até um trabalho, eu trabalho num restaurante lá. Porque ele falou assim, cara, não tem muita afinidade de dar treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu preciso de um cara que faz isso. Eu sou chefe executivo e você cuida dessa parte da operação da cozinha. Eu falei, gente, adoro. Desenvolver pessoas e cozinhar junto com elas, perfeito. Aí eu peguei e fui assim, agora, para você se habituar ao que é Belém, a gente vai fazer uma imersão cultural. A gente vai ver o peso, que é o mercado central daqui, e você vai comer um açaí de verdade e vai saber o que é pitiu. Eu falei, pitiu? Essa é uma coisa nova no meu vocabulário. É uma imersão que você não consegue vestir no cheiro. É cheio de alvejante, de peixe, de folha, de erva. É uma mistura, porque é um mercado. Imagina um ambiente extremamente quente e úmido. Agora, toda vez que parece falar você pitiu, você sabe o que é. É uma junção de cheiros que a junção deles é desagradável, eles não conseguem definir o que é. Aí eu comecei a entender a cultura do pitiu. É muito engraçado isso. Cada uma parte de segurança alimentar hoje falando sobre isso, né? Você consome alimentos que está com pitiu, significa que ele está contaminado, está fora da característica dele. Peixe tem que ter cheiro de peixe. Frango tem cheiro de frango e carne tem que ter cheiro de carne. Se tiver com cheiro, com pitiu, não adianta você jogar limão, sal, cachaça, essas coisas, que você está desmascarando e caracterizando uma coisa que está ruim. Isso é uma coisa cultural, muito cultural do norte, aquela coisa de colocar muito coentro na comida. Entendi. Porque é aquela coisa, a carne de sol, tudo aí, você começa a entender os elementos culturais. Sim. Aí eu fui ter minha primeira experiência de comer açaí. Aquela coisa, nós que vem de São Paulo, a gente começa a sair depois da academia, para dar aquela força, aquela energia. Aí eu falei, vou comer açaí. Aí eu sentei lá, o cara perguntou, completo? Como assim completo? Cara, completo, ele vem com arroz, feijão, macarrão, peixe empanado frito e uma tigela de açaí, ó. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E aquele calor. Eu falei, não, só quero só açaí só. Cara, médio, fino ou grosso? Eu quero grosso. Estou acostumado àquela tigela de açaí com aveia, banana em São Paulo, tudo aqui, manda do grosso. Aí eu vi o cara batendo, eu falei, cadê o refrigerador para tirar as bolas de sorvete de açaí? O cara veio com uma tigela, temperatura ambiente, colocou uma colher de sopa desse, ficou de pé na minha frente. Grosso, eu. Meu amigo, o que é isso? Eu não sei grosso. Eu falei, tá. Tem algum adoçante, alguma coisa para dar doçura? O cara falou, tem açúcar. Aí o cara me colocou açúcar, aquele açúcar grosseiro, sabe o nosso açúcar mais bruto? Sim. Sim. Mas por que o açúcar é mais bruto? Porque o ambiente é muito úmido. Se fosse açúcar mais fino, ele é... Aí você já começa a entender o ingrediente inserido na região. Como ele se comporta na região. Isso faz todo sentido na hora que você vai fazer uma adaptação nas técnicas de cozinha. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, tem alguma coisa para dar uma crocância, alguma coisa, que a gente gosta de sentir alguma coisa na crocância quando come alguma coisa? O cara falou assim, tem farinha baguda e farinha de tapioca. A farinha de tapioca aqui é uma farinha flocada. Ela é muito gostosa. Quando eu vou para São Paulo, eu levo o pessoal de presente. O pessoal fala, chefe, isso aqui é isopor? Eu falei, não, gente, é farinha. Farinha de tapioca. Delícia. Põe na comida. Põe negócio, experimenta, dá para colocar numa vitamina, colocar numa faísca do que. Agora a galera me liga e fala, chefe, vou vir para cá, vai trazer a farinha de tapioca e a cachaça de jambu.
Ah, cozinha buco. essa eu experimentei outro dia. É muito boa. O pessoal fala que faz a boca tremer. Você faz a boca tremer. Então, isso assim, é muito legal, assim, que você começa a entender, assim, é legal. Eu tenho um conhecimento dos ingredientes, sei como ele se comporta na cozinha, mas como ele está inserido nesse ambiente quente, frio, úmido, aí entra o outro fator que seria a parte das pessoas. Uhum. Aí aquela coisa, eu fui treinar as pessoas, aquela coisa, cheguei com a minha mentalidade de workaholic São Paulo. E aí, galera, bora, sei do que, agilidade, cozinha, sei do que, sei de lá. E aqui tem uma velocidade um pouco diferente. Sim. Isso entra no contexto do ambiente, é um ambiente mais quente, umidade, cultura, como cada um, como a região norte se desenvolveu. Entra tudo uma questão também de ciclo da borracha. Eu tive uma conversa fantástica com o professor de antropologia, que a gente veio conversar sobre isso, para entender essa coisa dos quilombolas, da sociedade, do indígena, do norte, do acesso. É que você vai perceber já que todas as estradas de acesso, não tem estrada de acesso na parte dos bandeirantes, não tem estrada de... Porque assim, hoje todas as rodovias é baseadas nos bandeirantes. Sabe lá atrás, nos bandeirantes? Então, quem que a região norte fez? Não tinha ouro, não tinha essas coisas, não tinha essa coisa da época dos bandeirantes, a extração que tinha. Então, todo o caminho que é traçado hoje, as rodovias que ligam o Brasil todo, foi por causa dos bandeirantes. É muito legal assim, entender isso, essa coisa de cultura. Então, a região norte não tinha esse recurso que tinha. Madeira, essas coisas, que é o pau-brasil, era mais uma região mais e aquela questão do escoamento também. Então, foi toda a parte do Nordeste, então foi feita uma fatia. Então, aquela coisa, isso incide até hoje, uma questão cultural, como foi desenvolvido o Norte. Então, você começa a entender esses elementos, isso é fundamental, porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a ficar muito frustrado. Mas o pessoal não está pegando o ritmo, não está pegando aquela coisa, como é que é? Aí, volta aquela coisa, daquela nossa experiência de Osasco. Entenda as pessoas, entenda como as pessoas se comportam, entenda de onde elas veio, conversa com o outro. Eu me lembro que o primeiro dia que eu entrei na cozinha lá, que eu treinei equipe, selecionei quem ia trabalhar comigo na cozinha, eu falei, gente, que eu ia fazer arroz. Chegou um rapazinho assim, desse tamanhozinho pro meu lado assim, bateu no meu peito e falou, chefe, meu arroz é melhor que o teu, é o melhor do norte. E o cara nem queria fazer meu arroz. Eu falei, gente, ninguém vai fazer mais arroz em boca de fogão. A gente vai usar o forno combinado, que tem essa tecnologia para facilitar a vida. A gente coloca ele, aperta o botão, eu vou ter 30 minutos para fazer outras coisas. A tecnologia na cozinha para facilitar a vida do cozinheiro, para a gente ganhar tempo. Ele, não, mas meu arroz é melhor que o teu. Aí eu falei, meu amigo, eu nem vou discutir com você. Está aqui seus 5 quilos de arroz? Está aqui meus 5 quilos de arroz? Você cozinha do jeito que você quer. E a cozinha que a gente montou lá para o cliente é extremamente tecnológica. Só tem só tudo de referências que tem no mercado. Coloquei no forno para fazer, fui fazer as outras coisas, fui cortar, fui picar, aquela coisa, e ele lá fazendo arroz. E é aquela coisa, como se fosse fazendo em casa. Coloca água, tira a água, escuta, aquela coisa. Aí no final, vamos provar o arroz. Galera, ninguém vai comer meu arroz hoje, tá? A gente vai comer o arroz do rapaz. A gente vai provar o arroz do cara. O arroz do cara ficou uma porcaria. Ele, não, chefe, é que hoje eu tive um dia muito ruim, sei do quê, que eu estou acostumado com a cozinha. Cozinheiro não, cozinheiro ele tem que ter, todos os dias tem que ser bom. Na cozinha não tem essa coisa de time, religião, vaidade, a gente trabalha muito com expectativa. Nosso trabalho não é só alimentar as pessoas e levar saúde, a gente também trabalha muito com expectativa. Mas enfim, aí você começa a entender como as pessoas se comportam. Sim. Aí outra coisa que tem que ter uma questão muito religiosa também, aquela coisa do Círio de Nazaré. Nosso Círio de Nazaré começa, agora falo que é nosso Círio de Nazaré, começa agora em setembro, já começa as preparações agora em setembro e termina em janeiro. Então tem toda uma festividade antes, durante e depois. E aquela coisa, e as pessoas, para mim, quando eu tive a oportunidade de ver o Círio assim, ver aquela coisa assim, entender essa não é uma coisa assim religiosa, acho que é uma comoção de pessoas, independente da classe social, como cada um tem essa sinergia. Nossa Senhora,
Nossa Senhora de Nazaré, e você vê aquelas pessoas que o pessoal passando por aquele aperto, aquela coisa, tudo, o que acontece? Na cozinha tem muita gente que falta. Porque os caras aqui assim, falam, chefe, é o seguinte, eu vou faltar porque eu fiz uma promessa e eu vou. É só isso. Então no começo eu ficava meio assim, falei, como o cara vai faltar na cozinha, no filho, numa época que eu preciso da galera tá lá? Então, esse com meus anos de convivência, eu começo a me preparar para isso, eu começo a me preparar para o filho. Exato. Porque eu sei que em algum momento alguém vai faltar. Uma coisa que, assim, os meus primeiros 3 meses, eu fiquei muito indignado. Assim, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Eu falo essa questão de logística, né? Aqui o norte é uma região muito afastada, então tudo que chega do sul e sudeste. Então as coisas acontecem com uma outra velocidade aqui. Uma outra velocidade. Só estou um pouco aflita porque já está esgotando. A gente tem 1 minuto ou menos que isso. Já está dando 9 aí. Olha lá. Primeira nazinha, depois emprego. Olha lá, tá vendo? Então você começa eu acho que a gente... Foi muito bom. A gente vai fazer uma segunda, porque você não tem aí o norte inteiro para nos contar. Com certeza. Eu quero agradecer a todos que vieram. Agradecer aí você, Fernando, pela sua trajetória. Eu sei do profissional que você é, desse olhar seu para o social, que também me encanta, porque eu acho que é muito importante, da sua seriedade com a alimentação. Então, para a gente fechar, eu sei que tem muita coisa aí para contar do Norte, mas o que o Norte significa para você hoje? O Norte significa para mim uma outra vida, uma oportunidade de eu conseguir juntar tudo que eu queria juntar em um momento. Até hoje, aqui no Norte, eu tenho trabalho do que eu gosto, consigo praticar esporte, sabe? Essa coisa, pratico, eu me descobri como remador de canoa havaiana. Aqui meus remos aqui, não é decoração, gente, tá? São minhas ferramentas de trabalho. Eu brinco com o pessoal que eu falo que hoje eu sou remador, eu sou atleta, esportista, remador e depois cozinheiro. Eu consegui associar isso. Eu acho que, eu sempre falo pro pessoal que o que interfere mais no nosso trabalho são as coisas que a gente faz fora do trabalho. A convivência com as pessoas, tudo que acaba interferindo, assim, como você vai se comportar com as pessoas. Então as pessoas querem aquela coisa, trabalho. E esquece que você é um ser humano, que tem as suas necessidades, e você trabalha com os seres humanos e também tem as necessidades deles também. Então aquela coisa, gente, pratica o esporte, procura ter qualidade de vida, procura conviver com as pessoas, conhecer as pessoas, se abrir para as pessoas, tá? Mesmo que não seja do seu time de futebol, da sua religião, do seu credo, daquela coisa. Eu acho que quando você começa a entender isso, você começa a entender o seu papel como ser humano no mundo. Eu falo para todo mundo que a gente tem, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Agora, aquela coisa, como você quer ser lembrado? Qual que vai ser o nosso legado? Gente, o legado não precisa ser uma coisa gigantesca, estrondosa, tudo, tá? Fazer coisa que faz diferença para uma pessoa, que no caso desse meu aluno aí, o Murilo, que está lá nos Estados Unidos, isso, e você vê que uma coisa social, você vê que ele escutou e foi seguindo aquela coisa, você fala, meu Deus, eu tenho orgulho. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo que pessoas que passaram pela minha vida são melhores do que eu. Então significa que a gente fez o nosso papel. E todo mundo tem uma missão na vida. Acho que é isso, as pessoas vão procurar a missão delas. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de fazer a minha. Gratidão. E eu vi um vídeo seu agora, não sei se vai dar tempo, se vai cortar a gente. Você estava o quê? Subindo no pé do quê? O que é aquilo que você está subindo? De açaí. Você chegou lá no topo, cara, ou não? Não. Nossa, assim, na nossa escola nós temos uma pessoa que é fantástica, que é o Boca, que ele é um ribeirinho. O Boca, assim, eu olho com o Boca, assim, com muito orgulho, assim, de ser amigo dele. É um cara extremamente... E, assim, é um cara que é um bom remador, é um bom amigo, sobe no açaí, e tem uma personalidade... foi, assim, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi entrar para a Canoa Havaiana. E é aquela coisa, eu dei a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, assim...
Eu sempre falo, gente, participe de uma atividade física de algum grupo social. Nem que for fazer uma dança de salão, alguma coisa, tudo que você tem oportunidade de, além de fazer uma atividade física, conhecer pessoas. E são essas pessoas que vão te ajudar a crescer, são as pessoas que vão facilitar a sua vida. E é aquela coisa do paraense, né? É uma coisa que eu aprendi assim, com o paraense, que é um povo assim, muito acolhedor. Quando você vem de fora e fica aquela coisa meio cara de fora. Por isso que eu falei, quando você chegar na casa dos outros, chega com gentileza, sabe? Deixa as pessoas te conhecerem primeiro. Conheça as pessoas. Um dia que já impondo, eu sou chefe de cozinha, eu tenho conhecimento, eu vim de São Paulo, não sei o quê. Eu estou aqui há 6 anos. Eu vejo que tem muito profissional que vem para cá e os caras não aguentam a parte do tanco do copo por causa do clima e fala que as pessoas aqui são difíceis. Não, a gente está numa localidade que é difícil. Não é que as pessoas são difíceis. A gente entende todo esse contexto, todo esse contexto. E isso para mim me ajudou bastante, mas isso não vem de hoje, não vem desses meus 6 anos. Vem de lá atrás, dos meus pais, dos lugares que eu participei, das pessoas que fizeram parte, do trabalho que eu desenvolvi com essa tecnologia social, tudo, de ter essa oportunidade de conversar com as pessoas, tudo. Então isso para mim foi extremamente importante. Eu assim, eu agradeço que isso me trouxe até aqui hoje. E só está começando, a brincadeira só está começando. Com certeza. A brincadeira só está começando. Quero te agradecer, Fernando, muito, muito obrigada por ter aceitado. Foi muito bacana, muito bom conversar com você. E aí a gente se vê aí numa outra oportunidade para fazer uma outra live. E, Rosana, eu agradeço assim, pelo convite tudo e assim, me senti lisonjeado. Lisonjeado. Esse é o tipo de vaidade que eu tenho, quando você é lembrado por uma coisa boa que você faz. Sim. Eu falo pessoal que eu tenho 2 vaidades. Uma é a questão dos meus filhos. Hoje eu tenho uma filha paraense, né, de 4 anos também, que é uma belezura. E ser reconhecido como profissional. Sim. Não chegar a achar que eu sou um bom profissional, uma boa pessoa, se você reconhecer isso. Então acho que isso essa é a vaidade que eu tenho. Porque, cara, você viu que vaidade, ó, eu não tenho mais. Vaidade era já. Então, obrigado. Então tá bom, Fernando. Muito obrigada. A gente se vê na próxima aí. Até mais. Boa noite. Beijo para quem de beijo. Abraço e quem de abraço. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.